Olá, meninos e meninas. Vamos gravar agora a segunda parte da aula dessa quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. Nós estamos estudando o livro primeiro, que se chama As Causas Primárias. Nós estamos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, e estamos no item 3, que se chama Propriedades da Matéria. Nesse item faltam ainda duas questões para nós estudarmos, a 34 e a 34A. Então, na questão 34, vejamos o que pergunta Kardec. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. Aqui, me perdoe se tiver aqui no grupo pessoas da área de química, podem me corrigir, mas acredito que essa informação está ultrapassada, quer dizer, com os equipamentos da época não se podia apreciar. Hoje nós temos equipamentos que apreciam sim as moléculas com tranquilidade. Na época de Kardec, os espíritos falaram, olha, elas têm forma, mas vocês não conseguem saber. Mas passados 170 anos, a gente já sabe a forma melhor dizendo, das moléculas. A pergunta 34A. Essa forma é constante ou variável? Eles dizem assim, constante para as moléculas primitivas, né? Então é como se a molécula de hidrogênio tivesse um formato, mas dependendo das combinações, aí essa forma muda, tá? Vamos lembrar, né, que os espíritos não podiam responder algumas coisas, por exemplo, eles não podiam dizer, tem forma, é só vocês observarem. Aí eles iam dizer, mas como assim, né, nós observarmos? Não temos como. Então eles vão dizendo, olha, tem, mas vocês não conseguem observar. Hoje, então, podemos ver que as moléculas têm forma e existem estudos até a esse respeito, até onde eu sei e li sobre esse assunto. Aqui eu queria fazer uma observação que tem aqui, uma nota, né, que é lá da questão 33. Ó, esse princípio explica qual princípio que estava falando. É aquele princípio de que tem um elemento só, né, e que tudo está em tudo, dependendo da combinação. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em se dar pela vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, as mais diversas propriedades, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Isso é o que se faz na casa espírita, meus irmãos e irmãs. A fluidificação da água é exatamente isso que nós acabamos de ler. Então, através do magnetismo do passe, e aí, no caso, não vou dar curso de passe agora, mas só para explicar, nós podemos ter três tipos de passe, né? Nós temos o passe que é aplicado apenas pelo encarnado, e aqui o Kardec chama de magnetizadores. O Kardec estudou bastante o magnetismo antes de conhecer as mesas girantes e codificar a doutrina. Então, magnetizadores são pessoas que fornecem os seus fluidos através da sua vontade e conseguem, por exemplo, mudar as propriedades ali da matéria, mas é só o encarnado. Temos o caso apenas do desencarnado. Agora, no período da pandemia, a gente tem dito muito isso para as pessoas. Edmir, eu preciso muito ir ao centro, receber um passe. Eu falo, olha, você está assistindo a aula de O Livro dos Espíritos, coloque um copo ali do lado, preste atenção, conforme a aula vai acontecendo, o seu pensamento está em um padrão mais elevado, né? Não está pensando em outras coisas, e a espiritualidade então vai fluidificar, magnetizar, como a gente pode também dizer, aquela água que está à espera ali. E você, como eu, vamos receber os benefícios que receberíamos se estivéssemos na casa espírita. A espiritualidade não vai nos abandonar desde que nós estejamos em sintonia moral, intelectual com eles, não é? Então, este é o passe espiritual. Mas normalmente a casa espírita é o passe misto, onde existe um passista encarnado que está servindo inclusive de intermediário para a espiritualidade auxiliar. Aí as pessoas às vezes acham que só tem valor o passe misto, né? Quando tem o encarnado e o desencarnado, mas não. Eu posso ter um passe
apenas com o magnetismo do encarnado, e posso ter, como se tem habitualmente nas todas as igrejas, hospitais, nas residências no momento do Evangelho no Lar, o passe apenas espiritual. E aí, pela vontade do espírito, seja encarnado ou desencarnado, consegue-se modificar as propriedades da matéria naquela água e torná-la, por exemplo, um medicamento que a pessoa precisa para aquele instante, né? Calmantes e tudo mais. Não são raras as vezes que nós vamos aplicar passe, e também já aconteceu o inverso, né? Quando nós, no Evangelho no Lar, vamos tomar a água ali, que sentimos um sabor diferente na água. E eu nunca sei, né, o que a espiritualidade às vezes combina coisas comigo. Por exemplo, eu sempre fiz muitas visitas aos lares para aplicar passe. E às vezes tem 3, 4, 5 pessoas na casa, e aí eu ficava na dúvida, o copo de para quem que é aqui? Eles dizem, olha, vamos combinar? Sempre na ordem aqui, né? Combinado da equipe espiritual que nos acompanha. Então, o primeiro copo para a primeira pessoa, o segundo copo para a segunda pessoa e assim sucessivamente. E aí, a primeira pessoa toma água, pegou do mesmo local, do mesmo filtro ali, antes de começar a vibração, e a primeira pessoa falou, olha, minha água está adocicada, né? Aí a segunda pessoa toma e falou, nossa, que estranho, a minha eu senti um gosto até amargo nela. E aí, às vezes, por curiosidade, eu pergunto se as pessoas tiveram alguma coisa, e o primeiro diz algo do tipo assim, nossa, eu tenho dormido muito mal, essas últimas noites. E aí você percebe que esse sabor adocicado, eu já por várias vezes teria acontecido, muitas vezes um calmante que vai ajudar a pessoa aquela noite a dormir melhor. Aí o segundo relata coisas do tipo, tive muito problema ultimamente de estômago, fígado, e quem já tomou remédio para o fígado sabe que normalmente eles são amargos. Então, assim, interessante, né, que eu nem falo isso ali para as pessoas, mas para efeito de estudo, né, a gente fala, olha que interessante, né? A espiritualidade modificou as propriedades da matéria ali naquela água e auxiliou as pessoas. Bom, nós vamos aqui para as duas últimas perguntas desse capítulo que nós estamos estudando, que é o capítulo 2, né, propriedades da matéria. Então, isso mesmo. Agora então, a pergunta 35 diz o seguinte, o espaço universal, o item 4 chama espaço universal, né? E a pergunta 35, o espaço universal é infinito ou limitado? É infinito, não é? E aí os espíritos respondem, tenta pôr um limite, fala, não, vai até ali, tá, e depois desse ali, dessa barreira, desse muro, o que existe, né? Então eles falam, é difícil mesmo, no atual estágio da humanidade, entender isso, é algo muito abstrato para nós, mas é difícil entender um limite também, né? As duas coisas são muito difíceis. Se colocamos um limite, fica confuso porque a gente imagina que existe algo depois do limite. Agora, como imaginar o infinito, né? Na nossa atual condição evolutiva é ainda difícil. A questão 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio, né? Dizem os espíritos que sempre tem alguma coisa ali. Mas nós não percebemos, né? A ciência diz que existem locais de vácuo absoluto. Olha, segundo a espiritualidade, é o que os nossos aparelhos conseguem perceber, detectar. Mas os nossos aparelhos, por exemplo, não detectam, não tem essa função, inclusive, detectar o mundo espiritual. Então, quem garante que ali não existem colônias espirituais, por exemplo, né? Então, o que pode parecer vazio aos olhos da ciência materialista, aos olhos dos espíritos é diferente. Terminamos a segunda parte da nossa aula de hoje, voltamos daqui um pouco.